Bom, gente, hoje eu vim falar de algo que é pra gente não desistir dos nossos sonhos, sempre lutar, sempre querer, porque um dia a gente vai conseguir. Eu sempre quis fazer história desde criança. Eu sempre quis estudar muito, assim. Por mais que eu tivesse muita dificuldade, sempre tive muita dificuldade na escola, né, e tudo, assim. Sempre tive muita dificuldade. E sempre quis ir mais longe, mais longe, mais longe. Sempre quis estudar no colégio militar, né? Nunca consegui passar. Né? O colégio militar é muito difícil. Mas tentei ainda, tentei. E não consegui nenhum desses. Daí quando eu terminei o fundamental, daí surgiu a oportunidade de uma bolsa de estudo, né? Escola particular. Fui lá com tudo, então, dei os documentos, dei as coisas e tudo. E consegui vaga, né? Foi algo, assim, maravilhoso. E com magistério ainda, eu queria fazer história, né? Ser prof. Então foi algo, assim, perfeito. Daí, nesse primeiro ano, estudei, né? Muito. Porém, não passei. E então perdi o curso do magistério, né? Que era um curso técnico junto com esse médio. Então, eu peguei e fui pra da noite. Bom, com a reprovação, tive que ir pra noite, né? Tudo. Passei mal, fiquei mal no segundo ano, né? Eu tive uma depressão que eu não sabia. E eu nem diagnostiquei, eu não curei, eu não fiz nada. E nessa depressão deu crise psicótica, deu ansiedade e deu a depressão forte também, que eu fiquei de cama, assim. Então foi um ano bem difícil, mesmo assim superei, né? Continuei. Daí, só que eu tava com muito medo, assim, eu sempre tenho esse medo de voltar, né, ter essa depressão de novo. Então, eu troquei, eu saí dessa escola particular que eu tava e fui fazendo Enseja, que é, assim, é uma prova pra cada área, pra cada disciplina, pra cada matéria, assim. No caso, uma prova pra matemática, uma prova pra história, uma prova pra português. Daí eu fiquei lá de novembro a janeiro, fazendo enlouquecidamente, né? Porque queria terminar ali junto com o pessoal lá da minha turma, né? Preciso pelo menos terminar junto com o pessoal da minha turma. Então eu fiquei ali, estudei, ficava lá, porque lá funciona assim, ó, é lá no centro de Porto Alegre, né? E tem manhã, tarde e noite. Eles dão uma aula de 45 minutos e dão a prova pra gente fazer, de 1h30 a prova. E eu ia, assim, só que como de noite era perigoso, então eu ficava só manhã e tarde. Então eu ficava lá manhã e tarde, comia lá, né, pegava ali o Anchieta, daí eu descia lá, descia ali, pegava a aula das 8h15 e ficava ali estudando, né, estudando. Às vezes eu levava miojo, né, eu já tava acostumada a fazer isso lá na outra escola. Daí eu levava miojo, levava no potinho, comia mesmo ali, meio geladinho, mas comia, assim, às vezes deixava meio quente, mas pegava e enrolava nos panos de prato, né, no pote, comia ali mesmo e ficava ali, estudei, até que consegui passar em janeiro. Graças a Deus, em todas as matérias passei, né, o meu Enem ajudou, porque eu tinha feito Enem, e essa escola, ele abate as matérias do Enem, então o Enem serviu mais pra isso, pra mim passar, porque na verdade eu não consegui entrar em universidade nenhuma, né, a nota de corte foi muito baixa, então eu continuei ali, só que daí me formei, agora eu quero fazer faculdade, né? Quero fazer um cursinho, né? Fui ali ver o preço dos cursinhos, R$ 456, tipo, não, sem possibilidade de fazer cursinho, né? Os meus pais não tinham condições de pagar o cursinho. Então eu fui ali atrás, muito caro, o que eu vou fazer agora da minha vida? Então eu descobri os cursos populares. Bom, e como ali eu queria, né, fazer os cursinhos, então o que eu descobri que existiam os cursinhos populares ali mesmo dentro do Enseja. Daí que legal, né, cursinho popular e tal. Fui enlouquecidamente procurar, isso era janeiro. Procurei em tudo que é lugar, procurei ali em todos os cursinhos, às vezes que tem as bolsas de estudo, né, no Objetivo de Porto Alegre, ali tem o cursinho Objetivo, tem ali as bolsas e tal. E fui lá eu procurando desesperadamente, no Objetivo tem as bolsas de 10,
que eles fazem sorteio de 10 bolsas pela internet e tem a prova de bolsa. Só que bem nesse meio tempo aí, eu comecei a trabalhar no pedágio ali de Porto Alegre, de Gravataí. Então eu não consegui fazer a prova de bolsa, então eu perdi a prova de bolsa do objetivo. Mas mesmo assim eu fui tentando, né? Procurei. Daí eu descobri o PEAC, que é o curso popular da URGS, do campus do Vale. Fui lá eu desesperadamente, né, procurar, só que já tinha passado ali o prazo, tudo, já era fevereiro, começo de fevereiro. Mas daí mesmo assim eu fui lá desesperadamente procurar e tal. Daí toda essa função, daí eu pedi pra mãe lá, pedi desesperada, meu sonho, eu quero. Daí eu fui lá e fui pro PEAC, né? Daí eu pedi pro pai me levar de carro, daí eu fui de carro lá no PEAC, né? A gente procurou, achou. Eu tava desesperada pra fazer o cursinho, né? Larguei o emprego todo pra fazer o cursinho, porque eu queria passar no vestibular, né? E escutando ali as coisas de casa, né? Porque sabe que a gente escuta. E eu peguei e fui ali pra tentar fazer inscrição. Só que daí já tinha passado o prazo da inscrição, né? Porque é final de janeiro, 30, 31 de janeiro, e eu já fui começo de março. Então, eu ia conseguir pegar, se tivesse ainda matrícula, eu ia conseguir pegar, porque ia começar em abril o cursinho, não ia começar em março, porque deu atraso lá na faculdade. Só que daí mas mesmo assim eu não ia conseguir matrícula, né? Porque já tava todas as vagas preenchidas. Daí eu entrei como suplente. Daí eu botei meu nomezinho lá, dei meus documentos e tal, e fui como suplente, né? Mesmo assim, ali, era começo de março, não, porque eu já tava começando ali a estudar, né? Pegando as coisas. Como eu já tinha feito umas 3 semanas de cursinho particular, e eu tinha pegado os materiais ali, eu peguei os materiais universitários, né, as apostilas, tudo, e fui estudar que nem uma enlouquecida, né? Estudava, o meu objetivo era estudar quantas horas, né? 12 horas por dia. Mas às vezes eu conseguia estudar às vezes conseguia estudar 10, às vezes 12, assim, tipo, umas 2 vezes por semana eu conseguia estudar 12, umas 3, 10 horas, sabe? Assim ainda, assim, às vezes eu conseguia 8 horas, o meu mínimo era 8 horas, assim, geralmente eu conseguia as 8 horas certinho de estudo no dia. Só que muitas vezes eu não conseguia, né? Porque é uma coisa cansativa e tal. E era tudo em casa. Daí o que eu fiz? Como tem bastante videoaulas assim no YouTube, eu peguei e estudei pelas videoaulas no YouTube mesmo. Então eu ia lá, eu tinha meu material, comprei meu material ali, né? Peguei dinheirinho, comprei meu material. Comprei ali 10 caderno de 10 matérias, lápis, caneta, borracha e fui à luta, né? Eu tinha estojo ali, comprei tudo ali, mochila já que eu já tinha. Peguei e fui à luta. Daí eu comecei a estudar pelo, pelo YouTube. E pelas apostilas também. Daí eu comecei a resolver tudo mais, assim, e dava certo, assim. Só que o problema é que era muito cansativo, né? Realmente, porque tu cansa muito da cabeça e cansa pouco teu corpo. E é uma coisa bem estranha, assim. Então eu tive o que vai resolver? Vou fazer uma academia, né? Já resolve, né? Já fica fit, já fica aquele corpinho e tal. Daí eu fui fazer academia. Daí nisso comecei a fazer academia, melhorou um pouco, né? Já comecei a ficar cansadinha, já começou a doer, já começou a resolver um pouco. Mas mesmo assim é uma coisa assim muito estranha, porque cansa muito a tua mente e pouco o teu corpo. Daí então, enfim, né? Que ali em meados de maio eles me chamaram, o PA que chamou, pra começar já a fazer o cursinho, né? Fiquei super feliz e tal. Lá no campus do Vale, como eu moro em Gravataí, em Porto Alegre, né? Quase chegando em Viamão ali. Então eu ia pra lá Daí eu fiz a minha inscrição, tudo, né? Eles explicaram tudo como é que chega lá. Daí eu tive que ir, daí eu ia todo dia de TM3. Só que também eles falaram que tinha uma carteirinha que era gratuita, bem legal, assim, que Porto Alegre dá, né? Pros cursinhos e pras escolas, né? Porque eu acho que a universidade não dá. Mas tudo bem, né? Voltou no caso. Daí, então, eu ia ali de graça, TM3, dava pra pegar o TM2 também, só que o TM2 não passava porque eu moro na 73. Não. Por que eu não pegava o TM2? Eu não pegava o TM2 porque fazia muita volta. Porque fazia muita volta e não parava na 73. Então eu pegava o TM3, né? As aulas eram à noite.
começava às 7, terminava às 10, mas eu tava nem aí, né? A gente ia porque a gente tava desesperado no curso de quer passar no Enem, né? Então ali estudei ali um mês, eu acho. Estudei um mês ali, um mês e pouquinho no PEAC. Só que daí eu tava notando, assim, é muito legal, as aulas são muito boas mesmo. Só que o problema é que não recomeça. Já tinha começado já em abril e ele não recomeça tudo de novo. Como eu tinha chegado, eu tava meio perdida. Então, eu acho que estava rendendo mais estudar em casa do que eu estudar ali no cursinho. Então, eu saí de lá para voltar a estudar em casa, louca. Mas, né, o que valia, né, era o resultado do vestibular. Eu gostava muito do pessoal, tudo. Mas não dava pra ir né, porque eu queria mesmo assim. Então, eu comecei ali e voltei a estudar em casa mesmo. Continuei a mesma coisa, tudo, né. O bom do PEAC que me ajudava nas humanas, porque humanas é muito difícil, é mais difícil ainda. Eu achava porque humanas é meio que atualidades, né? E no YouTube também não tem muita coisa sobre isso. Então eu peguei e estudei mais exatas, assim, fui, né? Porque eu também tinha mais dificuldade e tal. Então eu estudei mais exatas, né? Daí, na hora ali do SISU, né? Peguei as técnicas das meninas, tem toda uma técnica, né? Não é só assim se inscrever. Peguei as técnicas, tudo, como se escreve, me inscrevi. E até que enfim passei, né, gente? Eu tava querendo medicina, né? É bem difícil, bem concorrido. Mas eu passei ali Ai, peraí que veio um bagulho aqui. Eita. Eu passei ali em ciências exatas, né? É um curso aqui perto de casa. E fiquei ali mesmo, né, gente? Na FURG também, federal, né, gente? Universidade Federal do Rio Grande. Passei na federal, oh meu Deus, já fiz festa, já gostei muito. Então é isso, fiquei feliz, fiquei super feliz. Então eu fui pra lá, fui correndo, né? Descobri a casa do estudante, já sabia mais ou menos. Fui pra lá, já fui morar lá, né? A louca. E tô super feliz, consegui passar na universidade, né? Ralando muito. Eu tenho certeza que se eu estivesse trabalhando, ou se eu estivesse, né, fazendo outra coisa, eu não conseguiria passar na universidade. E eu fiquei muito feliz, assim, com o resultado, né? E é isso, gente. Quero dizer, assim, que a gente escuta muita coisa quando a gente não tem condições para pagar os nossos pais, no caso, né? Que a gente não vai conseguir, que é melhor a gente só trabalhar. Mas pra gente, assim, se a gente quer, se é o nosso sonho, a gente não dá bola para isso, né? O que vale é a nossa felicidade. Então a gente lutar ali e conseguir alguma vaguinha na faculdade, né? A gente quer difícil o negócio, o bagulho é complicado, né? Então é isso, gente. Beijo, obrigada.